É a nova regra fiscal. Tá com muita esperança, Alessandro Negão? Nenhuma, zero. É engraçado a gente ver na própria notícia dizendo que Lula pode cometer estelionato eleitoral. Qual político desse país não comete estelionato eleitoral? E não é porque ele está com a má vontade de tentar fazer alguma coisa, e sim porque as promessas em tempo de campanha são muito absurdas. Mas é que aparentemente o brasileiro gosta de ouvir, são promessas absurdas, né? Na verdade, eles falam assim, o ministro Haddad, a ministra Simone Tebet, o Alckmin vão se reunir com Lula como se Lula estivesse morando no alto da pirâmide e eles tivessem que marcar a hora com ele. É óbvio que eles já estão conversando sobre isso há muito tempo, eles estão querendo inchar o Estado mais ainda, só que precisam de uma autorização para poder pagar esse inchaço. O arcabouço fiscal é mais ou menos isso. Explode seu teto de gastos e tenta achar ali jeitinhos de você meio que colocar isso no papel, que vai ser bonitinho você estourar todas as contas públicas, afinal de contas, o pobre será colocado no orçamento. Eu, sinceramente, estou esperando o pior, mas não estou esperando o pior porque, nossa, Alessandro, você já está com a sua pedra da moralidade pronta para atacar no presidente. Não, não é por isso. É porque tanto o presidente Lula quanto todos os outros que estão ao seu redor, principalmente o presidente, ele está falando o que ele já vai fazer, ele já está falando há muito tempo. Lula não está escondendo nada de ninguém. Lula não mentiu na sua campanha. Ninguém pode dizer para ele que ele está fazendo estelionato eleitoral, porque hoje ele está colocando em prática tudo que ele falou que ia fazer na sua campanha. Ele já está dizendo que vai ser mais do mesmo, que ele vai repetir as coisas que ele fez no passado. Aí eu pergunto para você, meu amigo, você lembra como foi? Porque não faz muito tempo. Às vezes a gente fala do presidente Lula, da época em que o PT esteve no poder, da própria ex-presidente Dilma Rousseff, parece que foi lá, antes da ditadura, né? Antes de 64. Não, foi outro dia. Na régua da história foi ontem. Então se prepara você que está aí em casa aí, entendeu? Já começa aí, sei lá, a comprar os seus dólares, porque provavelmente o dólar vai acabar subindo mais ainda, e vamos se preparar porque esse navio está prestes a afundar. Bom, o Alessandro Negão está um pouco pessimista, que na verdade a gente tem a regra do teto fiscal, tínhamos pelo menos, em que o governo não podia gastar mais do que havia gasto em 2016, corrigido pela inflação, atualizado monetariamente. Isso provocaria um total reequilíbrio das nossas contas. Agora, Alexandre Bissoli, essa âncora fiscal serviria em tese para impedir que os gastos excedessem a receita. Como é que será que vai funcionar? Como é que se faz isso na medida em que não se quer obedecer o teto constitucional e busca-se uma outra forma? É questão de retórica, de nomenclatura. Como é que você acha que vem essa nova âncora ou arcabouço fiscal, seja lá como queiram chamar? Capês, primeiramente gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas aqui de mesa, cumprimentar a nossa audiência. Olha, você tocou num ponto muito interessante, porque uma grande âncora fiscal que a gente sempre teve, que era o chamado limite de teto de gastos, era a garantia que o governo não ia se endividar mais do que tinha capacidade de arrecadar ou de pagar. Quando isso é quebrado para que promessas de campanha fossem cumpridas, isso poderia e deveria ter sido atrelado a outras medidas que fossem garantir o equilíbrio das contas. Pensa você que está aí na sua casa. Você está lá tendo as suas despesas mensais e você está no cheque especial. Lá no banco está pagando juros altíssimos e com a conta negativa. Você tem algumas perspectivas de superar isso. Uma delas é passando a ganhar mais, que não é mais fácil. Porque nem sempre você consegue ganhar mais. Às vezes você não consegue ter uma outra atividade, não consegue mais fazer hora extra, já está muito próximo do quanto você consegue ganhar. A outra forma é você deixar de gastar e com essa economia conseguir aos poucos ir cobrindo aquilo. O que você não pode fazer é continuar gastando mais e não ganhando mais. Ou seja, o que se discute nesse arcabouço fiscal é como o governo, tendo quebrado o limite de teto de gastos e tentando mostrar que quer fazer uma gestão responsável do ponto de vista fiscal, sem continuar aumentando suas dívidas e ficar no vermelho, quais são essas regras que serão apresentadas para tentar equilibrar essas contas? E aonde isso tem uma repercussão direta em você que está aí nos assistindo? Na taxa de juros. Porque na próxima semana já está marcada a reunião do Copom, que é o conselho que se reúne lá no Banco Central, junto com o presidente, em que pese as cobranças do presidente Lula, do presidente do Banco Central em relação à taxa de juros, ele não decide isso sozinho. Então o presidente do Banco Central reúne um comitê que, analisando critérios objetivos de números do país,
e dentre esses critérios, certamente esse arcabouço fiscal será analisado, e se ali for apresentado medidas concretas que reduzam os gastos do governo, que possam aumentar a arrecadação, e mais, que você desatrele o reajuste automático de alguns gastos ao aumento de arrecadação. Senão você tem aumento de arrecadação, em vez de sobrar dinheiro, existem alguns gastos que automaticamente são reajustados os seus valores quando você tem aumento de arrecadação. Se isso tudo ficar comprovado de uma forma muito exemplar, muito clara, você vai ter o Copom, na semana que vem, podendo reduzir a taxa de juros, e é isso que vai impactar diretamente no bolso seu que está aí em casa nos assistindo. Meu querido Bruno... Otimista. Não, se acontecer, não estou dizendo que vai acontecer. Mas, eu só estou dizendo que para cobrar qualquer posição do Copom a semana que vem de baixa de juros, tem que apresentar um arcabouço seguro. Não existe mágica de baixa de juros sem uma segurança de olhar e falar, olha, você está gastando demais, está arrecadando de menos, e vai fazer o quê? Não vai apresentar nada para regulamentar isso e quer que eu abaixe juros? Então, a baixa de juros na semana que vem está vinculada ao exemplo que o governo federal dará no seu arcabouço fiscal.